Olá pessoal, meu nome é Edmar Oliveira, do blog direitonarede.com e estou aqui para tratar hoje com vocês acerca do tema elementos constitutivos das obrigações. Todos vocês já sabem que as obrigações são relações jurídicas estabelecidas entre credor e devedor, sujeito ativo e sujeito passivo, relação patrimonial, em que o credor exige determinada prestação do devedor, que é obrigado a cumpri-la, sob pena, inclusive, de ação judicial para forçar esse cumprimento. As obrigações, elas possuem basicamente três elementos constitutivos: sujeito, objeto e vínculo. O sujeito é também chamado pela doutrina de elemento dual, porque ele é composto por sujeito ativo e sujeito passivo. Para ser um pouco mais claro, toda obrigação tem que ter credor e devedor. Credor é aquele que pode exigir determinada prestação e devedor, que é aquele obrigado a realizar determinada prestação para com o seu credor. O segundo elemento que eu acabei de mencionar é o objeto. O objeto, às vezes surge uma dúvida quando a gente está tratando sobre o objeto de uma obrigação, porque ele acaba se confundindo com o objeto da prestação. Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro. O objeto de uma obrigação será sempre uma conduta humana. Essa conduta humana a gente vai chamar de prestação. Então, o objeto da obrigação é a prestação. Essa prestação tanto pode ser uma prestação positiva quanto negativa. Se estivermos falando de obrigação positiva, estamos falando de obrigação de dar e obrigação de fazer. Se uma prestação negativa, obrigação de não fazer. Então, quando estamos diante do objeto enquanto elemento constitutivo da obrigação, estamos falando de uma conduta humana, de uma prestação. Exemplo: em um contrato de compra e venda de uma casa, o objeto da obrigação não é a casa. O objeto da obrigação é essa compra e venda. É a obrigação de dar a casa e a obrigação de dar o valor pela aquisição dessa casa. Ou seja, o objeto da obrigação é a conduta humana de dar. E aí isso já pergunta, tá? E a casa? O que seria a casa aí? A casa, ela faz parte da obrigação, mas ela não é objeto da obrigação. Ela é objeto da prestação. Então a casa, ela nesse contexto da obrigação, ela se torna objeto da prestação. Para ser um pouco mais claro, a gente vai buscar algumas doutrinas contemporâneas que tratam essa relação da seguinte maneira: a conduta humana seria o objeto imediato da obrigação, conduta humana consistente em dar, fazer, não fazer. A coisa seria o objeto mediato, porque ele é objeto dessa prestação de dar, fazer ou não fazer, e não objeto da obrigação. Vamos novamente ao exemplo. Em um contrato de compra e venda de uma casa, a casa seria objeto mediato, enquanto o objeto imediato é essa obrigação de dar a casa, de dar o valor em função dessa casa que foi adquirida. Tudo bem? Então, esse é um dos elementos constitutivos, o objeto. E a gente deve aqui buscar aquela determinação do artigo 104 do Código Civil, que diz que o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Isso se aplica plenamente aqui na disciplina das obrigações. O terceiro elemento constitutivo das obrigações é o vínculo, é o elo, é o liame, é o vínculo que existe entre credor e devedor nessa relação jurídica em que foi pactuada uma obrigação. É através desse elo, desse reconhecimento jurídico, que ganha força, por exemplo, eventual ação judicial para fazer cumprir a obrigação estabelecida. O vínculo liga credor e devedor. E esse vínculo tem uma força tal que o Estado ele é chamado, inclusive, para fazer cumprir a obrigação de maneira coercitiva, caso um dos que se obrigaram nessa relação não cumpra a sua parte. É o vínculo que traz essa força de cumprimento, essa força e essa proteção legal à obrigação. Existe um outro viés dentro, quando a gente fala dos elementos que compõem a obrigação, que é de uma teoria dualista e, na verdade, não é bem elementos constitutivos, mas sim elementos que estão presentes em todas as obrigações. Um alemão chamado Brins, que
que trouxe que desenvolveu essa teoria de maneira mais clara, para o Brins, todas as obrigações são compostas de dois elementos básicos: o débito e a responsabilidade. O débito seria o Schuld e a responsabilidade seria o Haftung. A cada obrigação, a cada débito que se contrai, existe uma responsabilidade para fazer frente a esse débito. Em outras palavras, toda pessoa que se obriga deve responder com o seu patrimônio caso haja o inadimplemento dessa obrigação, ou seja, caso a obrigação não seja cumprida adequadamente. Então, a todo Schuld, um Haftung. É o que a doutrina também chama de obrigações perfeitas. A cada débito, uma responsabilidade. Há alguns doutrinadores que dizem, e creio, inclusive, entendo que de forma acertada, que essa responsabilidade seria um elemento virtual da obrigação. Ela tem seria um elemento psicológico. Ele teria o poder de fazer impor um medo a esse devedor para que ele cumpra a obrigação. Afinal de contas, a responsabilidade patrimonial do devedor só vai surgir caso ele descumpra o seu débito, não cumpra a sua obrigação principal. Aí sim, o seu patrimônio será chamado a responder por essa obrigação contraída. E é interessante que a nossa legislação tem N exemplos de obrigações também chamadas imperfeitas, em que nós temos Schuld e não temos Haftung, ou, de outro lado, temos Haftung e não temos Schuld. E a gente vê isso, por exemplo, nas obrigações naturais. Um bom exemplo é a dívida prescrita, né, que alguns chamam de dívida prescrita, uma obrigação cuja pretensão se extinguiu pela prescrição. Em uma dívida prescrita, o credor ele não tem mais instrumentos jurídicos para fazer a cobrança desse crédito, porque a sua pretensão se extinguiu. Ou seja, o devedor tem o débito, teria esse dever de pagar, mas como o credor não tem mais armas, instrumentos para obrigá-lo a pagar, ele não paga. Ou pelo menos ele não tem mais essa responsabilidade frente a essa obrigação. O débito continua existindo, mas a responsabilidade não há mais, já que o credor não pode mais cobrar essa responsabilidade patrimonial. Um exemplo com relação a uma responsabilidade sem débito é o caso do fiador. O fiador não tem débito porque não foi ele que contraiu a obrigação principal. Mas caso o devedor principal não pague, não cumpra a sua parte na relação estabelecida, ele, fiador, será chamado para responsabilizar-se, para essa responsabilidade patrimonial. Espero que todos tenham entendido, tenham gostado dessas dicas com relação aos elementos constitutivos da obrigação e um grande abraço a todos. Valeu!